26 de maio, São Felipe Neri, fundador da Congregação do Oratório. Nasceu em Florença, no dia 22 de julho de 1515, de Francisco de Neri, advogado, e de Lucrécia Soudi. Com a idade de 5 anos, recitava as orações e os salmos com sua irmã Isabel, quando Catarina, sua avó, veio importuná-los. Ele a repeliu com a mão. O pai o repreendeu como se uma coisa inconveniente houvesse feito. O jovem menino verteu lágrimas de arrependimento. Foi a única reprimenda que o pai teve que fazer-lhe durante toda a vida. Falecida a mãe, teve uma madrasta, mas que ele tomou tal afeição que ficou inconsolável ao vê-lo partir de Florença, e que pensava continuamente nele. Com efeito, nada se via de mais doce e de mais amável. Ele parecia não conhecer a cólera. Chamavam-no por abreviação o Bom Lipe. Mais tarde, Bom Filipe. Com a idade de 8 anos, quase chegou a perecer. Um asno voltava à casa carregado de maçãs. O menino havia-lhe subido no dorso. Caiu do alto de um caminho com o animal para o fundo de uma grota e se encontrou de tal maneira debaixo do animal que apenas lhe viam um braço. Acreditaram que estivesse perdido. Nada sofreu e não cessou de agradecer a Deus. Quando perdia algo, punha-se em oração e reencontrava o objeto. Gostava muito de ouvir os sermões e visitar as igrejas, particularmente a dos dominicanos de Florença, cujos bons exemplos lhe inspiravam uma afetuosa veneração. Ali, aprendeu o amor da paciência e o desprezo do mundo. Após os primeiros estudos, foi enviado com a idade de 18 anos para junto de um tio, rico comerciante de quem deveria herdar. Mas sentiu-se chamado a uma vida mais perfeita e deixou tudo para ir a Roma. Um gentil homem o tomou em casa para educar os 2 filhos, a quem ele ensinou a virtude não menos que as letras. Levava uma vida de eremita e todos prediziam que se tornaria um santo. Estudava ao mesmo tempo filosofia e teologia. Exercitou-se também na poesia, tanto em latim como em italiano. Mas sua ciência das coisas divinas era antes um dom do Espírito Santo do que fruto dos seus estudos. Como Felipe tivesse um aspecto bom e simples, muito se admiravam de vê-lo discorrer com profundeza e exatidão, e de improviso sobre assuntos os mais difíceis e delicados. O bem-aventurado Alexandre Sauli, apóstolo da Córcega, ouvindo-o falar assim no entretenimento particular, reconheceu, para sua grande surpresa, que não era menos admirável pela doutrina do que pela piedade. Mas Felipe empenhou-se sobretudo no aprendizado da ciência dos santos, não querendo saber senão de Jesus crucificado. Vendia mesmo os livros, dando preço aos pobres. Amou a pobreza como irmã, entregou-se inteiramente à contemplação das coisas divinas, com tanto prazer que perseverava durante 40 horas em seguida. Nesses momentos, o amor divino lhe inflamava de tal maneira o coração que muitas vezes se via constrangido a atirar-se por terra, entreabrir as vestes, descobrir o peito e fazer outras coisas semelhantes para moderar os ardores que o consumiam. Dormindo pouco, deitado sobre uma dura enxerga, intensificava todos os dias a disciplina com pequenas correntes de ferro. Para levar a vida de eremita em Roma, visitava todas as noites as 7 principais igrejas e se recolhia ao cemitério de Calixto, ou, como dizem outros, as catacumbas de São Sebastião. Diziam que passou assim, 2 anos, as noites nas catacumbas.
Quando encontrava as igrejas fechadas, parava sob os pórticos e muitas vezes o encontraram lendo ao clarão da lua, porque tanto amava a pobreza que dispensava o luxo de uma lâmpada. Nessas noturnas peregrinações, unia-se a Deus pela oração, e Deus o cumulava de tanta doçura e o inundava de tantas delícias que ele exclamava frequentemente: Basta, Senhor, basta! Detende, Senhor, detende, eu vos peço, as correntes de vossa graça. Também tinha o costume de dizer aos filhos: Para os que amam a Deus, nada há de mais fastidioso do que a própria vida. Com a idade de 29 anos, no dia de Pentecostes, como fazia todos os dias, suplicou ardentemente ao Espírito Santo lhe concedesse os seus dons. Subitamente sentiu o coração de tal maneira abrasado do amor divino, que, não mais podendo conter-se em pé, atirou-se por terra e entreabriu as vestes sobre o peito, a fim de refrescar-se um pouco. Acalmado um pouco o ardor impetuoso, levantou-se. Todo o corpo lhe estremeceu. Colocando a mão sobre o peito, sentiu que se erguera da altura de um punho, sem que sentisse qualquer dor. Somente 50 anos depois, por ocasião de sua morte, foi que isso se descobriu. Aberto o corpo pelos médicos, viram que as duas falsas costelas acima do coração, a quarta e a quinta, se achavam completamente rompidas pelo meio, de sorte que as duas extremidades estavam muito distanciadas uma da outra, tanto que não puderam unir-se durante 50 anos. Desde esse Pentecostes, Filipe experimentou uma contínua palpitação do coração e um estremecimento, mas somente quando se ocupava das coisas divinas. Dependia dele conservar ou suspender o movimento simplesmente pelo pensamento. Na oração, suas alegrias sobrenaturais eram tão grandes que chegava a ponto de quase morrer, o que o levava a dizer: Afastai-vos, Senhor. Afastai-vos, porque a fraqueza mortal não resiste a uma alegria tão intensa. Eis que morro se não vierdes em meu socorro. E o Senhor, tocado por suas preces, amenizou o incêndio de seu coração, de sorte que Filipe dizia no fim de sua vida que mais devoção tinha na juventude do que então. Foi por caridade para com o próximo que levou Filipe, com o santo sacerdote Persiano Rosa, seu confessor, a fundar para os peregrinos e convalescentes o Hospital de Santa Trindade, ainda hoje um dos mais florescentes e melhores em todo a orbe cristão. Começou a funcionar no dia de São Roque, 16 de agosto de 1548, na igreja de São Salveu del Campo. São Felipe Neri recebeu o sacerdócio no mês de junho de 1551, com a idade de 36 anos, por ordem de seu confessor, que queria pô-lo em condições de prestar ainda maiores serviços à igreja. Retirou-se para a comunidade dos padres de São Jerônimo, que gozava de grande reputação de virtude, onde vivia o seu confessor, Persiano Rosa. Cada padre fazia as refeições em particular e praticava jejuns proporcionais à sua devoção e às suas forças. Felipe aplicou-se de modo especial e por obediência a ouvir as confissões e produziu frutos incalculáveis. Como se falasse então muito das maravilhas que operava a Companhia de Jesus nas Índias, pela conversão dos infiéis, Filipe sentiu grande desejo de consagrar-se à mesma obra com uma vintena de companheiros. Para saber com certeza qual a vontade de Deus, consultou um santo religioso da ordem dos cistercienses, que as letras divinas e humanas uniam o espírito profético. Agostinho Getino, assim chamava-se o religioso, havendo consultado a Deus, recebeu por resposta que Felipe não devia procurar as Índias, mas Roma, e que era para lá que Deus o destinava, ele e seus filhos, para salvar as almas. Felipe abraçou essa missão com ardor que ia em ritmo crescente.
Um de seus mais poderosos meios para conquistar almas eram as conferências espirituais. São Felipe Neri, amigo de tantos bons papas, morreu em 26 de maio de 1595 e foi canonizado em 1622 por Gregório XV. São Felipe Neri, rogai por nós. Também hoje comemora-se São Eleutério, São Prisco e a festa da Ascensão de Nosso Senhor.